Continuemos então com a nossa história de como começou a guerra entre os gregos e os troianos. Se você viu o primeiro episódio, a gente começou bem lá antes da Ilíada, lá no casamento de Tétis e Peleu, com Zeus organizando tudo, e a Hieres deixou lá a maçã para a mais bela da festa. Paris, que era príncipe de Troia, teve que decidir quem que era a mais bela da festa. Logo ele escolheu Afrodite porque ela ofereceu ali a habilidade de seduzir qualquer pessoa que ele quisesse. Então ele usou essa habilidade na Helena de Esparta, que era a rainha de Esparta, esposa de Menelau. Então ele usou essa habilidade nela e levou ela para Troia junto com ele para ser princesa com ele. Aí vocês esperam que a notícia chegou no Menelau e ele não ficou nada feliz e então ele declarou guerra a todos os troianos. Mas se pelo menos fosse uma guerra entre Esparta e Troia, né? Mas não. Menelau convocou todos os reis da Grécia para participarem da guerra junto com ele. Até porque Troia tinha ótimos guerreiros, né? Tinha grandes guerreiros e além disso a cidade era toda murada. Ela tinha muros imensos em volta dela para deixar a cidade impenetrável. Então, assim, a batalha não ia ser uma coisa fácil, entendeu? Então Menelau convocou todos os reis para participarem e um desses reis era Odisseu de Ítaca. Odisseu que é bem interessante pra gente, porque depois da Ilíada se passa a Odisseia, que é contando a história dele voltando para casa depois da guerra. Então o que acontece? Odisseu era o rei de Ítaca, como eu falei, e Ítaca era uma ilhazinha ali da Grécia, que não era a maior ilha, não era a mais importante das ilhas, mas era ali que o Odisseu se sentia bem. Ele era um bom governante, ele tinha talento para ser governante. Os súditos, né, e os moradores da ilha adoravam o Odisseu. Não era metade, não. Todos eles gostavam do Odisseu. Tava todo mundo comendo, a economia tava legal, entendeu? Ele era casado com Penélope, que era sua esposa, que ele se dava muito bem com a sua esposa, e ele tinha acabado de ter um filho, que é o Telêmaco. E como Odisseu queria muito ser pai, então ele estava muito feliz onde ele estava. E havia essa crença, antigamente, que tudo no universo tinha o seu lugar próprio para continuar funcionando bem. Tudo era uma peça, uma engrenagem de um grande motor para tudo funcionar coordenadamente. E para os humanos saberem se eles estavam no lugar certo ou fazendo a coisa certa, o medidor dos humanos era a felicidade. Então, se você estava feliz fazendo alguma coisa, logo você estava no lugar certo. E o contrário também era verdade. Se você estava infeliz, você não estava no lugar certo, não estava fazendo a coisa certa. Então o Odisseu estava muito no lugar certo, entendeu? Ele adorava a ilha, ele adorava tudo lá. Mas aí aconteceu a questão da guerra, né? E ele ficou sabendo que o Menelau foi chifrado lá, tomou um chifre violento, e ele sabia que ele ia ser chamado para a guerra. Logo ele pensou, cara, o que eu tenho a ver com o chifre do Menelau? Eu não tenho nada a ver com isso, né? Então, por mais que Odisseu fosse um bom governante, se ele tivesse que aplicar um golpe aqui e ali, sabe, contar uma pequena mentirinha aqui, uma verdadezinha criativa, só para se livrar de alguma coisa, ele fazia, ele não tinha problema nenhum em fazer isso. Então, ele sabendo que ele ia ser chamado para a guerra, ele pensou, eu tive uma ideia. Então, quando os soldados lá vieram chamar ele, eles encontraram o Odisseu plantando pedras. Literalmente plantando pedras. Ele estava arando a terra, colocando pedrinhas lá e plantando. Por quê? Na cabeça do Odisseu, ele pensou assim, se eles me verem plantar pedras, eles vão pensar que eu tô louco de pedra, que eu enlouqueci e que eu não sirvo para ir para a guerra. Logo, eu não vou ir para a guerra. Mas o que ele não contava com é que os soldados estavam já alertados sobre isso. Eles já tinham sido avisados que, ó, o Odisseu é assim, ele pode ser que ele faça alguma coisa estranha, então vocês fiquem avisados que é para ele vir. Até porque os gregos tinham um pacto. Se mexeu com um, mexeu com todos eles. Então o Odisseu, infelizmente, foi obrigado a deixar a terra dele. Ele não queria ser guerreiro, ele queria ser um rei, entendeu? O rei que vai ser rei até morrer e vai cuidar ali da ilha dele. Não, mas ele teve que sair de lá e de novo. Se a infelicidade era o termômetro para dizer se você estava no lugar errado, então logo o Odisseu estaria vivendo muito errado
indo para essa guerra. Bom, depois que todos os reis foram convocados, eles se armaram para fazer finalmente o seu grande ataque a Troia. Pulando 9 anos para o futuro, nós vamos nos encontrar com as desavenças entre Aquiles, que era um dos guerreiros gregos, era um grande guerreiro grego, e Agamenon, que era rei de Argos e era irmão do Menelau. Aqui sim, finalmente começa a Ilíada. Vocês estão gostando de acompanhar? Porque eu vou ser sincero, quanto mais eu vejo sobre essa história, mais eu me apaixono. Não é de se impressionar que ela perdurou por todo esse tempo e ainda é relevante, porque é uma baita de uma história, né? Então, se vocês querem que eu conte a Ilíada também, me sigam, deem like, compartilhem com quem vocês acham que vai gostar dessa história também, porque daí eu vou saber que vocês querem mais desse tipo de conteúdo. Comenta bastante aí, cara. Eu leio todos os comentários de vocês, tá? E é isso. Valeu, até mais.